Uma grande mulher do nosso tempo foi Zilda Arnes, inesquecível. E ela inclusive dizia, abre aspas, o trabalho social precisa de mobilização das forças. Cada um colabora com aquilo que sabe fazer, com o que tem para oferecer. Desse modo, cada uma é uma célula de transformação no país. A nossa entrevistada de hoje incorpora todo esse senso de justiça social e transformação, pelo trabalho inclusivo e humanitário. Hoje teremos conosco a presidente da FUNAD, Simone Jordão Almeida. É um prazer tê-la conosco aqui no Enfoco. Prazer meu. Já agradeço aqui o convite de estar aqui nesse bate-papo, como você bem falou. Para mim é uma honra. Você hoje está na presidência da FUNAD. O que é que a FUNAD desenvolve? O que é FUNAD, na verdade? Eu faço essa pergunta porque eu estava conversando contigo nos bastidores e a gente tem mania de achar que todas as siglas é conhecida por toda a população. E a gente sabe que não é bem assim. Então, aquilo que vai ficando comum para a gente não é tão comum para a população, não é verdade? Com certeza. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da FUNAD e o trabalho que ela desenvolve. Na verdade, a FUNAD, o ano passado, celebrou 30 anos de existência. É uma instituição que tem uma importância muito grande no estado da Paraíba, por ser referência no atendimento à pessoa com deficiência. Então, o ano passado teve toda uma celebração com a presença do governador João Azevedo. Então, um evento extremamente importante que marcou essa trajetória de atendimento às pessoas com deficiência e não apenas de atendimento, né? Mas também de provocar a estruturação de políticas públicas e colaborar dentro de diversas secretarias e órgãos do governo. Nós somos uma instituição ligada à Secretaria de Educação, e a FUNAD ela tem crescido, tem se fortalecido muito ao longo desses anos e tem uma peculiaridade desde a sua fundação, que há 30 anos atrás, poucas as instituições no Brasil, ela trabalhava com todas as áreas da deficiência. Então, a FUNAD, eu costumo dizer que ela já nasceu grandiosa. Inclusive, né, Simone, a cada dia são colocadas a políticas, graças a Deus, de inclusão social. Porque eu lembro muito ainda criança, como quando você tinha uma certa deficiência, você era excluído da sociedade e você era tido como uma coisa realmente muito diferente e que jamais você iria ter acesso, era sempre tido como o coitadinho, o pobrezinho, né? Muitas vezes, a descentralização dos serviços de atendimento às pessoas com necessidades especiais dificulta o acesso a serviços públicos de suporte. Como esse problema está sendo encarado pela FUNAD? Mas a FUNAD é um órgão que abre esse acesso, não é isso? A FUNAD é um órgão de referência para todo o estado da Paraíba. Nós temos um serviço, um grande centro de reabilitação ligado à Secretaria de Saúde do Estado, que é um centro de reabilitação em Souza, que atende todas as áreas da deficiência. E nós temos hoje, né, no estado da Paraíba, uma rede de reabilitação sob gestão dos municípios em expansão. Em 2012 foi implantada a rede de cuidado da pessoa com deficiência dentro do SUS, né? Então, a FUNAD foi habilitada enquanto Centro Especializado de Reabilitação e nós temos diversos municípios hoje, a exemplo de Campina Grande, que também tem um serviço que atende as 4 áreas da deficiência. Nós temos esse equipamento que eu falei, que é um Centro Especializado de Reabilitação em Souza, que vem se fortalecendo muito, que vem se ampliando, né? Temos a FUNAD e temos em Piancó, em Catolé do Rocha, em Princesa Isabel, todos os serviços de reabilitação. Cobre bem a Paraíba, exatamente, né? Sobre gestão dos municípios, com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado, que existe uma área técnica dentro da Secretaria de Saúde do Estado que apoia, né, a estruturação dessa fazer rede. Algum trabalho de reabilitação faz nesses municípios. Esses municípios eles têm como missão atender, só que eles não atendem todas as áreas da deficiência. Eles são habilitados em determinadas áreas da deficiência, para atender deficiência física, intelectual. A grandiosidade da FUNAD é que é uma instituição que ela abarca todas as áreas da deficiência.
né? E o Centro de Reabilitação de Souza também, que tem feito um trabalho muito bom também, não apenas na reabilitação, mas no diagnóstico da deficiência. O diagnóstico para a pessoa com deficiência ele é muito importante. É onde começa tudo, né? E é onde a pessoa acessa os seus direitos. E eu acho que é fundamental, como você falou há pouco, mas eu fiz questão de parar para a gente analisar isso, é fundamental buscar lá a raiz do problema. E é muito importante esse trabalho que a FUNAD faz nesse sentido. Eu não sabia. Nós temos hoje 420 crianças autistas sendo atendidas na FUNAD. O governador João Azevedo pretende ampliar esse serviço, né? Já tem toda uma proposta de ampliação desse serviço para que um conjunto de crianças que hoje esperam por esse atendimento, essa criança, ela pode ser contemplada já esse semestre. Né? Que como o governador João Azevedo é tão técnico, né? Engenheiro e tal, mas ele tem um olhar muito sensível, né, para essas coisas. Muito grande. Tem uma sensibilidade muito grande. Inclusive, a FUNAD vai expandir, vai ser construída uma escola dentro da FUNAD. Eu acredito que uma oficina ortopédica também, que vai ser fundamental. A primeira oficina ortopédica do estado da Paraíba provavelmente será construído, acho que já está em todo um processo, junto à Secretaria de Saúde do Estado. Então, a FUNAD é um equipamento que trabalha com saúde, com educação especial, com inclusão social. Nós trabalhamos também com o mercado de trabalho, impulsionando ações para que as pessoas com deficiência possam se inserir no mercado de trabalho. E em relação às pessoas autistas, eu acho que vai ser um ganho muito grande a expansão desse serviço. Nós temos 420 crianças sendo atendidas e o mais importante é a luta para que a gente consiga dar um diagnóstico mais precocemente possível, porque a criança autista, quanto mais o diagnóstico ele for definido mais precoce, essa criança possa ser inserida no serviço, mas ela vai ter ganho no seu processo de desenvolvimento. O grau de autismo, né? Porque a gente sabe que existe o grau, pelo menos 3 níveis de autismo. O leve, o moderado e o severo. Moderado e o mais severo. Então, assim, definir isso já é um caminho andado para que tipo de tratamento você vai dar. Mas eu vou fazer agora uma perguntinha, que vai ficar para o próximo intervalo. Recentemente, tivemos em todo o país a explosão da síndrome da microcefalia congênita. E a maior concentração foi nos estados do Nordeste. Como a FUNAD vem atuando nesse campo, doutora Simone? Mas você só vai falar sobre isso no nosso próximo bloco, tá bom? Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com a presidente da FUNAD, Simone Jordão. No intervalo, a gente fez uma pergunta para ela sobre o que a FUNAD faz com relação às crianças vitimadas pela microcefalia congênita. Ela vai responder isso para a gente agora. Na FUNAD, na verdade, quando os primeiros casos começaram a surgir, né, a Secretaria de Saúde do Estado elaborou todo um protocolo, existiu todo um movimento de organização do Estado para o enfrentamento em relação a essa situação, e a FUNAD foi uma grande referência. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos lá em torno de 8 pessoas com microcefalia, crianças, adultos, adolescentes, que ao longo dos anos tinham passado pela instituição. Em 3 meses nós recebemos 80 bebês com microcefalia. Então para a gente a gente teve que se estruturar, ampliar serviços. O ano passado nós implantamos um serviço chamado Pediasuite, que tem tido uma importância muito grande para essas crianças, que é um método de atendimento para essas crianças, toda uma estruturação. Ampliamos o ano passado também os serviços de estimulação precoce. Então, no início do governo, o governador João Azevedo solicitou das secretarias de órgão do governo todo um planejamento de ações ao longo do ano, e foi muito importante isso para a gente, porque nós planejamos ações de acordo com as demandas. Eu acredito que está necessitando ainda de um apoio maior a essas famílias, principalmente a mãe. Exatamente. A mãe, eu acompanhei algumas reportagens e li bastante a respeito, e eu vejo como elas são heroínas, como são guerreiras, como são sofridas e não desistem do seu filho, mas as condições oferecidas a essa família lá na origem
é ainda muito precário e fica muito a desejar? São muitas, a maioria das famílias dessas crianças com microcefalia, muitas vezes são famílias que vivem muito humildes. São famílias de baixa renda, que vivem um processo de exclusão, né, uma exclusão social muito grande. Estratificação social mesmo, elas exatamente, estão lá embaixo, na base da pirâmide. Assim, dependem muito do benefício de prestação continuada, né? E essas mães, na verdade... Do Bolsa Família, né? Do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada. E as pessoas que têm filhos com deficiência, a dimensão do cuidado é muito atribuída às mulheres. Então, as mães que são atendidas na FUNAD, grande parte delas, são pessoas que os maridos, muitas vezes os pais, deixam essas crianças com essas mulheres. Abandonam pela dificuldade, exatamente, né? A incapacidade de enfrentar. Homens, né? E como os homens, e como nós mulheres, né? Nós somos fortes, porque em qualquer adversidade, a gente está ali presente, firme e forte. A grande maioria dos homens, né? Eles se retiram de cena na menor dificuldade que surja. Mas como você vê, Simone, o olhar desse governo federal para essas políticas públicas de inclusão que a FUNAD trabalha? Olha, a gente tem na área da assistência social, a gente sente que está havendo um verdadeiro desmonte, né? O critério de acesso... Você que fala na área social, né? Se tivesse alguém aqui da cultura, da educação, obviamente falaria também. Eu estou falando porque os benefícios assistenciais, eles estão muito mais difíceis, a gente tem toda uma política de reduzir verbas para a área das políticas na área da assistência social, né? Toda uma rede de proteção que é muito importante para mulheres, crianças, pessoas com deficiência. Dentro da área da assistência social, existe uma fragilidade muito maior e um verdadeiro... agora, recentemente foi reduzido, por exemplo, o Bolsa Família, que reduziu e os estados no Nordeste tiveram uma redução muito grande, muito drástica em relação ao Bolsa Família. Isso afeta demais a vida das pessoas com deficiência, que são pessoas que precisam, né, desse tipo de benefício, né? E, lamentavelmente, né, o nosso país foi dividido em pessoas da direita e pessoas da esquerda, e o ser humano, o olhar realmente de inclusão social, de diversidade, de todas as políticas públicas que vinha sendo construídos, estruturados ao longo desses anos, né, em meio a muitas batalhas, muitas lutas, ele foi detonado. Está sendo desconstruído. Está sendo desconstruído. Né? E isso é muito dolorido. E às vezes eu fico pensando, Simone, se as pessoas que tratam você por ser de esquerda ou direita, eu tenho um programa de rádio e muitas vezes eu faço menções a algumas políticas do governo federal e as pessoas às vezes, porque você é de esquerda. Gente, eu nunca pensei em ser de esquerda nem de direita. Eu só gostaria, e a minha função como jornalista, de comunicar as pessoas, de informar as pessoas para que elas tomem consciência do país, do governo que estamos vivendo. Eu acho que a gente tem um país dividido e a gente não tem um representante que, pelo contrário, que fortalece isso. Eu acho que a gente vive hoje como você está colocando, né, as pessoas não têm o menor pudor de expressar o seu preconceito em relação às pessoas que são as diferenças, as minorias. Isso tem sido fortalecido por pessoas que têm um cargo importante, que exercem influência sobre o que a população pensa. Né? Nós temos hoje um índice de violência extremamente elevado. Do ódio, né? Por exemplo, em relação às mulheres, a gente vive uma situação extremamente delicada em relação ao índice de violência muito grande e o feminicídio muito alto. Então a gente precisa ter representantes, né, que reconheçam que as políticas públicas elas têm que ser estruturadas para que a gente consiga, né, diminuir toda essa lacuna que o país tem em relação a essas políticas. Então a gente não pode
ter um representante que fortaleça qualquer discurso de ódio, que fortaleça qualquer discurso de preconceito. Como presidente da República, qualquer cidadão que esteja se lá, espelha. Ele é uma referência, Ele é uma né, referência nacional para a população. E muitas vezes eu analiso, não sei qual é o teu olhar, Simone, mas eu analiso o seguinte, que você às vezes estava com aquele sentimento embutido, guardado, e você se envergonha de expor. E com o tempo você vai tentando trabalhar ele para que ele se acabe, aquele sentimento mesquinho, ou de violência, ou seja, qual sentimento. Mas quando você tem um discurso de ódio proferido todos os momentos, todos os dias, você vai dizendo, se o presidente pode, por que é que eu não posso? Ele não vai ter mais vergonha de colocar para fora aquele sentimento mesquinho de violência, de maldade, de agressão, de discriminação, de exclusão, porque o presidente dele é assim. É lógico, é o exemplo, né? Então a gente precisa exatamente construir uma nova cultura nesse país, né? E exatamente fazer com que a gente consiga destruir esse sentimento de ódio e que as pessoas não tenham o menor pudor de expressar o seu preconceito. Você lembra o que aconteceu? Né? Não, as pessoas não têm. Você lembra o que aconteceu, por exemplo, na praia, quando existiu aquele episódio de que do projeto Acesso Social, que era um projeto. Estive aqui com a vereadora. Pronto, de cadeirantes, né? Com cadeirantes. Que falou muito sobre isso. Exatamente. Eu conheci o projeto e foi assim, as pessoas revoltadas que o cadeirante não tinha direito ao mar. Exatamente. É porque as pessoas não têm mais pudor de expressar o seu ódio, o seu preconceito. E então a gente vive uma situação extremamente delicada e eu acho que a gente tem que construir e exatamente, eu acho que momentos como esse que a gente está aqui é exatamente para que a gente fortaleça um discurso contrário, de que a gente precisa respeitar um bate-papo que a gente bate-papo como esse, colocar de que a gente as coisas para fora do jeito que a gente pensa, né? Exatamente. Nós vamos agora para uma outra pergunta, mas você vai continuar sem responder, como a primeira vez, e na volta do intervalo aí você responde. O Brasil terá pela primeira vez informações oficiais sobre o transtorno do espectro autista, através do censo do IBGE. Como é que esses dados podem auxiliar no planejamento das ações para a população? Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais a presidente Simone Jordão. Estamos de volta com Simone Jordão, que vai responder a pergunta que ficou no ar sobre a importância desse trabalho que o IBGE desenvolveu para a população e se a FUNAD faz parte desse trabalho, como faz parte? Na verdade, o censo do IBGE agora de 2020 vai entrar uma pergunta sobre a pessoa autista. Nós temos no Brasil, na verdade, já o censo, as pessoas com deficiência, de uma forma geral, elas já existe uma amostragem, né, que dimensiona o percentual de pessoas com deficiência no Brasil. Nós temos o censo do IBGE, por exemplo, que apontou que a Paraíba é o segundo estado no Brasil com maior percentual de pessoas com deficiência de uma forma geral. Só que nós não tínhamos o recorte para a pessoa autista. Como o número de pessoas autistas vem crescendo de forma elevadíssima no Brasil inteiro, eu acho que no mundo inteiro, então eu acho que é importante, sim, que a pesquisa do IBGE, eu acho que foi o resultado de toda uma luta das famílias, né? Exatamente, até para ter um olhar diferenciado desse governo, né? Exatamente. Nas políticas públicas. Exatamente, para que a gente possa dimensionar, né, e ter e saber melhor implementar ações para esse segmento populacional. Lógico que a gente tem, né? Exatamente, a gente tem tido, eu acho que tem uma preocupação muito grande de pessoas que trabalham na área, de como vai ser essa pergunta, né? Se nós temos no Brasil uma dificuldade de acessar diagnóstico, que a gente vem trabalhando para que isso seja sanado, como será a abordagem e como será a resposta ao você não ter, por exemplo, um diagnóstico? Então, tem todo
uma questão aí prática que pode dificultar esse processo. Mas do ponto de vista do ganho que a gente vai ter no resultado... Não é um trabalho de exclusão. Não, eu acho que vai ser muito importante. É um trabalho com um olhar mais psicossocial, né? Eu acho que vai se dimensionar, a gente vai poder... Vai ser a primeira experiência, né, do censo de incluir pessoas autistas. E eu acho que a gente vai ver como vai ser o resultado para que eu acredito que... Eu espero que revele de fato a quantidade de autistas que nós temos. Porque, por exemplo, a instituição como a FUNAD, ela tem mais de 400 pessoas autistas, então isso indica de que a gente tem um número muito grande de crianças autistas que estão nascendo. Hoje o maior desafio para qualquer pessoa que trabalha na área da pessoa com deficiência é exatamente que a gente possa expandir serviços e qualificar profissionais que possam trabalhar e trazer bons resultados para esse segmento populacional, que é exatamente que tem sido feito. É muito difícil, é muito complexo. Exatamente, mas a gente tem feito parcerias, a gente tem hoje na FUNAD uma equipe muito boa, muito comprometida, que trabalha não apenas com as pessoas autistas, mas eu acho que a FUNAD, os profissionais da FUNAD ao longo desses anos, têm dado bons exemplos de como é importante a gente ter políticas públicas que tenham qualidade. Eu acho que a gente tem uma equipe muito boa, de grandes resultados na instituição, e eu fico muito feliz. Existe uma atuação também de capacitação de agentes públicos para lidar e auxiliar na população que necessita de atendimento especializado, no caso de portadores de deficiência auditiva? Nós temos, inclusive está se expandindo. A FUNAD tem um trabalho na área de protetização muito importante, né? O caso de Benedita, assim, primeiro o sentimento dela é o sentimento que toda mãe tem. Quando a gente tem um filho com deficiência, eu falo, porque eu tenho uma filha com síndrome de Down, que ela nasceu há 24 anos atrás, e o sentimento é de incerteza, o que é que eu vou fazer, como vai ser o futuro de minha filha, né? Então, é muito importante... O que é que as pessoas vão... Como é que as pessoas vão recebê-la? Exatamente. Né? A FUNAD teve uma importância muito grande e ainda tem, porque na vida dela que ela está lá, né? Mas, assim, a FUNAD tem expandido os seus serviços. E nessa área de atendimento à pessoa com surdez, nós temos o CAIS, que é um centro de atendimento pedagógico para as pessoas surdas e de formação de profissionais na área. Então, nós temos hoje quase 800 pessoas em formação em Libras. Então, é um centro de referência no atendimento e na formação de profissionais para a expansão da língua brasileira de sinais. Então, além de a gente ter esses cursos de formação interno, nós atendemos diversos órgãos, diversos municípios com cursos de formação em Libras também. Então, nós temos todo um trabalho através do CAIS, inclusive, o governo do estado vai estar expandindo para uma escola em Guarabira, um serviço muito específico para as pessoas com surdez, que vai ter uma importância muito grande de fortalecimento do processo de escolarização dessas pessoas daquela região. Né? Não só de escolarização das pessoas surdas, que essas pessoas muitas vezes elas estão na escola, mas elas precisam de um apoio. Ela tem ali o intérprete de Libras, que a Secretaria de Educação contrata quando tem uma pessoa surda de uma escola, se identificando, existe todo um fluxo e a Secretaria de Educação contrata, mas ela precisa ter um apoio pedagógico, muitas vezes no contraturno escolar. Então, esse serviço vai ter uma importância muito grande. A FUNAD faz esse apoio. Hoje nós temos diversos surdos que são atendidos lá. E a gente tem também um serviço na área de reabilitação auditiva, que é o serviço de protetização que tem se ampliado. E que é, por sinal, caríssimo, né? Caríssimo. Se você vai ter um serviço desse, você vai tentar comprar um aparelho de surdez, além de você precisar de um atendimento, né? Para poder você aprender a usar e também de fonoaudiólogo e uma série de coisas, é muito caro a aquisição dele. É muito caro. Inclusive, esse ano, o ano passado para cá, a Secretaria de Saúde do Estado, como a gente trabalha dentro de uma gestão, como eu digo, muito alinhada, a política da pessoa com deficiência, ela acontece não apenas na FUNAD. A FUNAD é um órgão de atendimento e um órgão que está ali junto com diversas secretarias e órgãos do governo, apoiando o fortalecimento dessa política. Então, a Secretaria de Saúde do Estado, né, através da Secretaria, a gente também tem um apoio para que a gente amplie a oferta
desse serviço de prótese auditiva. Então, tem toda uma articulação interna, né, dentro da estrutura do governo. Logística para que a né? gente fortaleça essas políticas públicas, a exemplo da dispensação de prótese auditiva, que é extremamente importante. Uma mãe identificar que o filho tem, desde criança, desde pequenininho, uma perda auditiva, a gente marca uma avaliação, ela faz toda uma avaliação ao identificar. Quanto mais rápido melhor. Se aquela criança tiver alguma limitação, quiser ser protetizada, a família decidir por isso. Também tem o ensino da Libras, que desde criancinha a gente já começa esse processo, caso seja a opção da família. Muitas vezes a opção da família é pela oralização. Por exemplo, o caso da filha de Benedita, ela é oralizada. Ela usa, eu acho que implante coclear, eu acredito que ela deve ter feito desde criança, e ela também, ela se comunica através da Libra. Prótese. Ela tem uma prótese auditiva, né? Ela tem a prótese auditiva, e eu acredito que ela foi estimulada, né? Todo um processo de comunicação, né? Ela é oralizada e também a Libras, que ela domina a Libras também, se eu não me engano. Até porque então, para ela chegar a esse processo, né? Exatamente. Então é isso que a gente... toda a infância, a adolescência e tal, e precisava se comunicar. Doutora Simone, nós, infelizmente, terminamos o nosso programa, mas a gente tem uma parte mais intimista do que esse bate-papo que a gente teve aqui, mas é bem mais pessoal, menos Funade aqui. Mais um bate-bola. Quem é Simone Jordão? Simone Jordão é mãe de Rafael e de Sofia, que eu sou apaixonada pelos dois. Essa mulher que tenta aí trabalhar, fazer o bem, né, implementar essa política pública que é tão desafiadora, voltada para as pessoas com deficiência e que eu gosto muito. Se você fosse citar uma qualidade sua, uma qualidade, bem honestamente com você, para você mesmo. Eu acho que é o compromisso. Eu acho que eu tenho um compromisso com as coisas que eu assumo. Um defeito, eu sou muito desligada às vezes. Ô Simone, o que te inspira? Para você ser essa mulher que você é, ter toda essa dedicação. O que me inspira é ver o resultado das coisas que a gente planta. Como você se imagina daqui a 10 anos, diante de todo esse trabalho que você faz? Diante de sua vida normal. Minha vida, eu me imagino, ainda não estando aposentada, que eu quero trabalhar muito. Bem com meus filhos, eu acho que é isso, a coisa melhor do mundo, com minha família, eu acho que é isso que a gente quer, né? Com saúde. O que é sucesso para você? É a gente gostar do que faz. Eu acho que gostar do que faz é sucesso. Independente de confete, serpentinas, flashes, isso é sucesso. Flashes. Porque você sair, você está no espaço, ou você está na vida pessoal, ou você não está bem com aquilo que te chega, isso deve ser muito ruim. Então, sucesso é você estar bem com tudo que chega perto de você, seja o trabalho, seja as pessoas com as quais você se relaciona. Isso é o verdadeiro sucesso. Você está bem com a família, então isso para mim não tem preço. Que bom. Simone, realmente terminamos o programa. Que pena. E aí eu gostaria que você, a palavra é sua, para você fazer suas considerações finais. Eu gostei muito, eu me senti muito leve, muito à vontade. Quando eu cheguei aqui, eu digo, meu Deus, a luz em cima de mim, como é que vai ser? Porque eu nunca tinha participado de uma entrevista com esse formato. Eu achei maravilhosa, eu me senti assim, super à vontade. Esse é o nosso e eu que lhe dou parabéns, né? Obrigada. Pela forma como você conduz essa conversa, porque na verdade é uma conversa, e eu me senti super à vontade para me expressar aqui. Que bom. Parabéns a você. Muito, muito feliz. Parabéns para nós, principalmente por sermos mulheres guerreiras, dedicadas e com essa sensibilidade que é tão peculiar com certeza. A nós. As mulheres mudam o mundo, né? As mulheres mudam o mundo. Obrigada por ter vindo, querida. E parabéns, né? Porque hoje é o seu aniversário. E diante de tudo isso, gente, ela está aqui. Olha só que o que ela falou de comprometimento é gigantesco, porque até no aniversário dela ela está aqui dando entrevista. Tranquilo, querida, com muito prazer. Muito obrigada, tá? Eu que lhe agradeço. Espero contar sempre com a sua presença aqui, falando sobre o trabalho, esse trabalho maravilhoso que você desenvolve. Será um prazer. E assim, terminamos o Em Foco de hoje. Conto com você no nosso próximo programa. Até lá!
Obrigada.